Olá, como vão todos? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para apresentar para vocês mais um tema, esse agora abordando o tema 9, que é os sinistros de roubo ou furto de valores, tá? De bens e valores. E particularmente nesse vídeo 4 nós vamos abordar sobre os problemas que podem acontecer na regulação de sinistro envolvendo joias e obras de arte. Tá? É uma situação bem mais complicada, mais delicada, que é necessário que os colegas tenham mais atenção nessas questões. Tá? Então nós vamos abordar nesse vídeo exclusivamente sobre joias e obras de arte. Tá? Aproveitando uma novidade do canal, nós temos ali, se vocês entrarem no canal, vocês vão olhar na biblioteca onde tem as playlists. Eu abri 3 playlists, tá? Uma playlist abordando os vídeos azuis, que são de seguro, outra só com os vídeos vermelhos, que são de regulação de sinistro, e uma terceira playlist abordando os outros 2 vídeos que restam, que são de gestão e a parte de jurídica, tá? Então fica mais fácil se vocês querem acompanhar essa distribuição, e os vídeos estão colocados na ordem cronológica que foram lançados no YouTube. Então fica mais fácil o acompanhamento, porque eu sempre reitero que o meu objetivo aqui é sob um ponto de vista primordial de estudo, né, para que a gente se aprimore a condição para poder melhor atender os clientes. Tá? Então essa é a novidade. Entrem lá que vocês vão gostar da forma com que está postado lá, fica mais fácil o controle, tá? Mas inscrevam-se no canal para que possam receber essas atualizações, porque eu coloco 2 vídeos por semana no ar, né? Nós já temos lá quase 40 vídeos já no canal já distribuídos, tá? Então, sem demais, vamos entrar nessa questão aí de como é que nós nos comportamos num sinistro envolvendo roubo ou furto de joias ou obras de arte. Sempre lembrando, o roubo ou furto simples, essas definições vocês vão encontrar em vídeos anteriores do tema 9. Tá? Vamos dar uma olhada então. Nós temos aí uma primeira condição. Vamos falar sobre o roubo ou furto de joias. Tá? Como é que a gente tem que contratar isso para evitar que, no momento do evento, eles venham a ter cobertura. Tá? Primeira coisa, joias. Tá? As joias elas têm que estar em cofre. Tá? Primeira condição, fora de cofre não há condição de ter cobertura de joias. Tá? Aí vem a pergunta, mas e se o meliante entra e me force eu abrir o cofre? Não tem problema. Quando você abrir o BO, você vai identificar essa condição que foi abordado, né, com grave ameaça, com faca ou arma de fogo, enfim, e lhe foi exigido abrir o cofre. Até aí, tranquilo. Aí o meliante vai ter acesso às joias, vai recolher as joias e vai levá-las. Tá? E aí, como é que eu faço para reclamar? Não adianta eu listar e dizer, olha, me roubaram um pingente assim, um anel com tantos pontos de brilhante, né? Ou uma corrente com tantas gramas de ouro 18, isso não vai funcionar. Como é que se tem que fazer? Se a família ou o segurado possui joias, ele primeiro precisa levar estas joias, tá, a um avaliador. O avaliador vai identificar peça por peça, descrever as características, o metal, as pedras, o trabalho, e vai atribuir um valor econômico para essa peça. Então vocês vão ter o quê? Um laudo, um relatório, identificando todos essa relação de joias, tá? E com os valores de avaliação ali. Tá? Então, isso vai ser guardado, tá? Ou vai ser apresentado, se necessário for, numa vistoria, por exemplo, que não é muito comum, mas pode haver a vistoria,
Tá? O vistoriador pode ir lá e então vocês têm como apresentar a relação de joias. Tá? O vistoriador vai identificar as joias no cofre, né? Dependendo do valor, vai haver essa necessidade, muito provavelmente. Né? Identifica essas joias, tem a relação, pode recolher até uma cópia da relação, tá? Mantém essa cópia de relação muito bem guardada, dê uma cópia para o corretor também, né? Uma cópia para o corretor, tá? E aí sim, havendo o evento, né, a cobertura fica mais fácil, porque houve uma inspeção de risco, ou se não houve, existe a identificação da relação das joias, né? A outra condição que nós temos que ver é o seguinte, ó, nem todo o produto de seguro que nós vamos trabalhar, tá? Principalmente os compreensivos residenciais, nem todos dão cobertura para joias, mesmo nessa condição antecipada que eu comentei. Então, é outro cuidado que se tem que ter. Né? Nem todo o produto dá cobertura para joias. Tem que examinar o clausulado para saber se vai ter aceitação. Tá? Essa é a primeira condição em relação a joias. A outra dica que eu dou é o seguinte, pô, mas eu vou ter que pagar um avaliador? Pode ser que haja uma possibilidade, eu já fiz isso uma vez, tá? Você leva essas joias ao penhor da Caixa, por exemplo, e peça para ele avaliar, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a avaliação nessas características como eu dei, tá? Só a questão toda é que ele vai dar um preço não levando em consideração o trabalho, né, a arte, e sim o peso e o valor das pedras. Tá? Peçam essa relação por escrito, tá? Normalmente eles fornecem, tá? E você então agradece, pega a relação e as joias e volta para casa. Né? É uma dica que eu dou. Isso posto, vamos dar uma olhada então na relação das obras de arte. Tá? Obras de arte, muito provavelmente, não dá para botar em cofre. O que são as obras de arte? Quando obras de arte a gente fala, nós pensamos em quê? Em quadros, né? Pinturas a óleo, por exemplo. Né? Esta é uma das obras de arte. Mas nós temos outras obras de arte. Nós temos estatuetas, nós temos estátuas, tá? Nós temos tapetes orientais, tá? Todas isso, se são considerados pelo cliente como obras de arte, vale a mesma orientação de roubo ou furto. Tá? Nós vamos ter que pegar, aí não é um avaliador, esse pessoal é conhecido como marchand, tá? São pessoas especializadas, eles vão ter que fazer uma avaliação peça por peça, se eles são especializados em quadro, eles vão avaliar os quadros, se são especializados, daqui a pouco você consegue pegar um marchand de uma galeria, por exemplo, que conheça também tapetes orientais, então ele pode avaliar isso aí, muito provavelmente vai cobrar, né? Vocês vão ter uma noção desses valores, tá? Uma relação desses valores, sugiro também que agregue fotografias dos bens, né? Junto com as descrições, tá? E aí ele vai fazer a avaliação e segue o mesmo procedimento das joias, né? Você pode, então, relacionar isso na apólice ou não, dependendo da seguradora. Verifique se a seguradora também tem essa condição de aceitação desse material. Tá? E aí vocês estão garantidos, por exemplo, contra esse problema. Se acontecer o meliante ingressar lá por roubo ou por furto e recolher esse material, né, dificilmente essas obras de arte, né, o meliante entra para roubar, a não ser que ele saiba que existe uma peça lá de grande valor e está sob encomenda. Tudo bem, mas o objetivo maior deles é joias. Né? Vai buscar esse material, e a outra condição que eu dou para vocês, que as obras de arte, como ficam fora de cofre, tá, elas estão sujeitas a um outro evento que o seguro cobre, que é o quê? O incêndio. Né? Essas obras ficam danificadas por fumaça, perdem completamente o seu valor. Né? As avaliações precisam ser feitas para terem essa característica e essa confirmação. Né? Alguma molhadura decorrente de um rompimento de tubulação, ou daqui a pouco um vendaval rompe alguma cobertura do telhado e faz uma molhadura nessas peças. Então, se você conhece o seu cliente e sabe que a residência dele
tem porte para esse tipo de material, é altamente aconselhável, né, que isso fique registrado com ele, para que ele saiba que se isso aqui tiver cobertura, só desta forma com que eu comentei, tá? Isso é muito importante, tá? Deixar isso bem claro para ele, para que se evite essa condição. E ela tem várias vantagens, não é só com o arrobo, né, as peças que ficam fora de cofre, tem a garantia também para incêndio, ou para outros tipos de evento, como a molhadura, como eu fiz o comentário aqui, tá? Eu espero que tenha sido interessante essa condição, mas eu reitero, não são todos os produtos compreensivos residenciais que atendem esse tipo de situação. Então é melhor verificar isso com cuidado antes de fazer de contratar, e porque o segurado também tem aquela ideia, né? Ele imagina que eu fiz a cobertura, tudo que está dentro da minha casa está coberto. Essas são peças e itens que têm características muito próprias, tá? Em relação a esse tipo de questão. E uma outra última observação é contra papel moeda, dinheiro, né, e dólar, por exemplo, ou outro tipo de moeda estrangeira. Aí, nem dentro de cofre não temos cobertura, tá? É uma condição que dentro de residência é muito complicado, tá? Espero que tenha sido interessante para vocês. Reitero o pedido de que se inscrevam no canal para poderem receber esses dois vídeos que são identificados toda semana, e consultem as playlists para se manterem atualizados nesse estudo aí, tá? Por enquanto ficamos por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus.